O assunto que a gente vai falar hoje é um assunto bem interessante. A gente vai ver um pouquinho hoje no livro de Efésios. Se você tem curiosidade para o reino espiritual, para entender um pouco mais sobre o reino espiritual, bom dia, Priscila, meu bem, minha esposa. Se você tem curiosidade para entender o reino espiritual, a carta aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ela explica muito sobre o reino espiritual. E a gente vai entender um pouquinho hoje, dar uma pincelada, porque é um assunto muito rico, muito, talvez, um pouco complexo para alguns, mas é um assunto que, que a gente precisa entender. A igreja precisa conhecer, a igreja precisa saber como funciona o reino espiritual. Amém? Vou esperar só mais um minutinho aqui para entrar mais alguém. A gente está ao vivo no Instagram e também no YouTube. Se você tiver sua Bíblia, quiser abrir comigo, na carta aos Efésios, no capítulo 3 e versículo 10. Que o Espírito Santo nos ajude a entender a palavra dele. Toda vez que você for ler a Bíblia, antes de ler a Bíblia, faça uma pequena oração, peça para o Espírito Santo te guiar, e aí você vai entender e absorver aquilo que está atrás da letra, que é a revelação. Amém? Deus ele vai liberando de acordo com que a gente vai crescendo espiritualmente. O Espírito Santo ele vai liberando a palavra para a gente. Efésios capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte, presta bastante atenção nesse texto, ó. Efésios 3 e 10. E isto para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Isto para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. O que é principado e potestade? A gente vai entender um pouquinho hoje o que é, né? Tem pessoas que não acreditam, mas está na Bíblia, existem anjos e demônios. Todos os dois são anjos, são seres angelicais, porém, existem os anjos de Deus e existem os demônios, que são anjos que foram criados por Deus, porém, eles caíram, eles saíram do seu original, né, do seu formato original, e caíram. Hoje eles não são mais anjos de Deus, são espíritos imundos, espíritos demônios do diabo. Só um minutinho, deixa eu só conferir se a live no YouTube tá ok. Só um minutinho. Ok, tá funcionando bem. Daqui a pouco a gente vai, daqui a uns dias a gente vai estar também no TikTok, né? Então, se você quiser acompanhar a gente pelo YouTube, pelo TikTok e pelo Instagram, vai ser uma honra ter você. Então, existem anjos e demônios. Todos os dois seres espirituais. Uns Deus usa, outros Satanás usa. Satanás também é um anjo caído. E quando fala aqui que pela igreja, ele está falando da sabedoria de Deus, ela vai ser conhecida dos principados, das potestades, a gente precisa entender que principado fala de seres espirituais que têm hierarquia maior, que estão em posição mais elevada do que os outros. Então, no reino espiritual existe hierarquia. Existe Satanás, que é o príncipe da potestade do ar,
que é aquele que comanda, e abaixo dele existem outros principados. O que que significa a palavra principado? Significa príncipe, significa principal. Então, existem demônios que estão em posições diferentes, que estão acima, que estão governando. A potestade é o governo. Então, para que fique mais claro para a gente, é como se fosse. Vamos dar um exemplo da polícia. A polícia é como se fosse uma potestade. Não estou falando que a polícia é, mas é um poder e dentro desse poder existe os delegados, existem os capitões, que são hierarquias, pessoas que estão ali, que são principais para governar esse poder, que é a polícia. No caso espiritual, a potestade é o poder, é a junção dos demônios, certo? Então existem ali os principados, que são seres que têm hierarquia, que são principais no reino das trevas, e o reino das trevas é o poder, certo? Da mesma forma, existe principados no reino de Deus. Existem anjos que são principais no reino de Deus. Existe uma hierarquia, certo? E o que o texto está querendo dizer aqui é que pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus ela é conhecida. Ou seja, eu fico pensando, né, quando Satanás ele caiu e ele foi expulso da presença de Deus, e aí ele vê Deus criando o homem. E aí a Bíblia diz que o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E aí Satanás olha aquilo e fala assim, ué, Deus está falando, fazendo, criando um ser ali, a imagem e semelhança dele, ele fica ali olhando, e aí ele fala assim, eu vou destruir isso. E aí ele entra no jardim do Éden, como a gente conhece, ele engana Eva, engana Adão, e Adão cai, e aí Satanás com certeza ele se regozija com aquilo, ele fica alegre, porque ele fala assim, eu consegui destruir a obra de Deus. Porém, o que Satanás não sabia é que Deus ele daria ao homem a oportunidade de nascer de novo, que não foi dada a Satanás. Satanás, uma que não houve arrependimento, mas não foi dada a ele a oportunidade de se reconciliar com Deus, como foi dada a nós, certo? E aí, quando o homem ele é reconciliado com Deus, através da igreja, que é o que está falando no texto aqui, Deus ele mostra aos espíritos imundos e também aos anjos o que é a igreja. E é por isso que a gente precisa entender que a igreja, ela não é simplesmente um monte de gente pecador. A gente precisa entender qual é a nossa posição em Cristo. A igreja precisa entender que ela foi chamada para governar. E isso está tudo na Bíblia. Se você for ler lá em Pedro, Pedro fala que nós somos uma raça eleita, uma nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para falar do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, ela tem um poder sobre os principados e potestades. Se você for para Hebreus, no capítulo, se não me engano, 1, deixa eu conferir aqui para não falar errado. Não foi no capítulo, no capítulo 1, fala sobre Jesus e os anjos. E você vai ver, eu não vou ler aqui, mas eu vou ler só o versículo 14, que diz o seguinte, ó, falando sobre os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos, eles estão a nosso favor para nos auxiliar, para nos ajudar. A Bíblia está falando, abre a sua Bíblia em Hebreus 1 e 14 que você vai ver. Versículo 13. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés? Não, Deus não falou isso para anjo.
falou para o Senhor Jesus Cristo. Mas, no verso 14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, a igreja, ela tem os anjos como um instrumento na mão da igreja. Eles são enviados como espíritos ministradores. Você tem um anjo, que é o seu anjo da guarda, que está junto com você, e a partir do momento que você vai crescendo no reino de Deus, Deus vai disponibilizando mais anjos para que você cumpra o seu propósito aqui na terra, certo? E aí, é por isso que às vezes a gente não entende, a igreja não entende, que existe coisas que estão fora da nossa visão natural. E aí você fala assim, nossa, lá houve uma divisão numa igreja. E aí você acha que o fulano de tal foi por causa do ciclano, que ele é assim, que ele é assado. Só que o que você não está conseguindo enxergar é que por trás dessa divisão existem demônios, existem principados, existem espíritos imundos que estão organizando ali, que estão destruindo a igreja. Da mesma forma que isso acontece em alguns casamentos. Você vê, às vezes, um casal que se ama, que gosta de estar junto, quando está no trabalho longe tem saudade, mas quando chega em casa vira uma brigaiada, vira uma discussão. Quando está longe quer estar perto, quando está perto quer estar longe. Não consegue entender o porquê que isso acontece. E do nada começa a gritar um com o outro, começa a brigar e não entende que isso é influenciado por seres espirituais da maldade, certo? Se você for ler aqui, ó, no versículo, no capítulo, lê o livro de Efésios, você vai ver. Você vai ver que tudo foi sujeito a Cristo. Todos os principados e potestades. Ó, eu vou ler aqui com você, ó. Versículo 20 do capítulo 1. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Estamos falando de regiões celestiais, regiões espirituais, não é visível como essa caneca é espiritual. Você só vai enxergar isso com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que possa mencionar. Quem está acima disso tudo isso? Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Tudo está debaixo dos pés de Cristo. Amém? Agora, olha, o versículo continua e ele diz o seguinte: e, para ser o cabeça de todas as coisas, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Logo, todo principado e potestade está abaixo da igreja. Você precisa entender que a igreja, ela é uma instituição de poder. Deus constituiu a igreja e colocou a igreja acima dos demônios e colocou os anjos a favor da igreja. Quando eu entendo isso, eu entendo que a minha luta não é contra carne e nem contra sangue. A minha luta é contra espíritos da maldade. E aí, quando a pessoa vem e me agride, eu vou entender que atrás dessa pessoa, influenciando essa pessoa, existe um espírito imundo. E aí eu não vou ir contra essa pessoa, eu vou ir contra aquele espírito imundo. E aí eu preciso entender que eu tenho autoridade sobre espíritos imundos. Jesus Cristo deixou isso bem claro lá nos evangelhos, quando ele passou para os discípulos e falou: ó, eu te dou autoridade para vocês a todo espírito imundo. Todo espírito imundo está debaixo de vocês, todo demônio, toda doença, tá? Vocês têm autoridade sobre isso. E isso passou para a igreja. Então, eu e você que somos igreja, nós temos autoridade sobre demônios. Ou seja, se você está, vamos para a prática, vida prática. Se você está na sua casa e você vê que do nada surge uma discussão entre casal,
Você precisa entender e ter discernimento espiritual para mandar embora aquele espírito imundo que está causando aquilo. Você tem que levantar as mãos e falar: espírito imundo, saia daqui em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso. Não é só de pessoas que se expulsa espíritos imundos, é de lugar. Existem lugares, e pode ser que isso está na sua casa, pode ser que a sua casa está cheia de demônio e você não sabe. Por quê? Porque você não tem discernimento para entender que essa luta que você está travando contra o seu marido, ou o marido contra a esposa, não é a luta correta. Você deveria estar agindo contra aquele espírito imundo que está influenciando essa pessoa. E aí você pode levar para o seu trabalho, você pode levar para a sua igreja, você pode levar para a sua família. Tem pessoas que ouvem o evangelho e não entendem, não aceitam por que será que isso acontece. Você ora, fala: nossa, eu queria tanto que fulano aceitasse Jesus, queria tanto que essa pessoa fosse liberta, mas ela não é, e você não entende. A Bíblia deixa bem claro, a palavra de Deus diz que o povo dele é destruído porque falta conhecimento. E a própria palavra que diz isso, ela diz que Satanás ele cegou o entendimento dos incrédulos. Logo, se você não entender que essa pessoa está cega espiritualmente, não tem como você orar por ela. Você precisa ser intencional. Como que eu vou orar para uma pessoa que ouve o evangelho e não se converte? Eu vou expulsar o espírito imundo que está cegando a mente dela. Eu vou falar em nome de Jesus, todo espírito de cegueira espiritual, sai agora em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso. Por quê? Porque Jesus te deu vida. Jesus te ligou ao corpo. Jesus te encheu com o Espírito Santo para que você haja em autoridade. Você tem autoridade. Eu vou ler alguns versículos aqui para mostrar quem você é. Você que já aceitou Jesus. Também em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 5, versículo 1, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, você tem vida. Versículo 5. Versículo 5. E, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele te deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, a igreja, ela é viva. A igreja, ela tem vida. A igreja, ela nasceu de novo. É uma nova humanidade. É o que diz lá no versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois, ou seja, dos judeus e dos gentios, criasse em si mesmo uma nova humanidade. Então, quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, ele inaugura uma nova humanidade. E você faz parte dessa humanidade. E você tem autoridade. Você tem que exercer essa autoridade. Versículo 6. E juntamente com ele, com Jesus Cristo, nos ressuscitou. Você está vivo, você foi ressurreto. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A igreja, ela precisa tomar posse daquilo que é dela. Meu irmão, escuta bastante o que eu vou falar com amor. Pode ser que você foi ensinado a sua vida toda que você é um vermezinho, que você não tem autoridade, que só Deus. Mas isso não é bíblico. A Bíblia é isso aqui, ó. Lê a Bíblia e peça para Deus te dar entendimento. Você tem uma unção sobre você para entender a Bíblia e para tomar posse daquilo que você tem. Só que às vezes nós não queremos ler a Bíblia, nós queremos receber tudo mastigadinho. E existem pessoas que não entendem e falam de forma errada, que não são guiadas pelo Espírito Santo, que estão presas na letra. Nós temos o Espírito Santo que nos revela a palavra. Eu preciso entender isso e tomar posse disso. Então, você está em lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo isso. Capítulo 2, versículo 13 diz assim, ó: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Versículo 19, para a gente encerrar. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos.
Você não está andando nessa terra de qualquer jeito, como se fosse um estrangeiro ou um peregrino. Você sabe o que é? Pega a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 19. Mas, como cidadãos dos santos e membros da família de Deus, você faz parte da família de Deus. Você é filho de Deus. Você tem vida, você tem o Espírito Santo habitando em você, então você tem autoridade. Então você vai fazer o quê? Você vai orar dentro da sua casa, vai mandar embora todo aquele espírito imundo que está trazendo discórdia, que está trazendo discussão, que está trazendo destruição para o seu casamento, para a sua saúde, para os seus filhos. Você vai orar, você vai falar assim, em nome de Jesus, espírito imundo, para de agir e sai daqui. É assim que se ora, é assim que você manda embora todo aquele espírito imundo que está causando destruição para a sua vida. Amém? A gente vai encerrar, vai ficar um pouquinho grande aqui a nossa live, mas a gente vai fazer uma oração aqui e eu quero orar especificamente sobre isso, para que você tenha discernimento espiritual. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho aqui para te agradecer por podermos ter a tua palavra e pelo Espírito Santo que habita em nós, qual que nos dá discernimento e entendimento e revelação da sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu vida em Cristo. Obrigado porque estamos em lugares celestiais em Cristo. Obrigado porque nós temos autoridade sobre espíritos imundos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que todos aquele que está ouvindo essa live, que está assistindo essa live, possa ter discernimento espiritual, que o Senhor venha abrir os olhos dele, os olhos espirituais, para que eles possam enxergar que não é contra a carne ou contra o sangue que a nossa luta é, mas é contra os espíritos imundos, contra forças espirituais da maldade. Ajude-nos a ter entendimento e a lutar essa batalha da forma correta, Pai. Que todo casamento, toda pessoa que está sofrendo com enfermidade ou com coisas, com lutas espirituais, possa entender e possa lutar essa batalha da maneira correta, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia. Se você chegou aqui agora e não assistiu a live, daqui a pouco eu já vou subir o link. Ela vai estar salva lá no YouTube. Você pode assistir por lá. Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Encaminhe essa live também para alguém que você sabe que está passando por lutas, né, por dificuldades espirituais, para que a gente possa lutar da maneira certa. Amém? Que Deus te abençoe, um excelente dia e até amanhã, se Deus permitir.